Lembranças. O mundo em que vivemos é propriedade de Deus. Devemos agradecer as bênçãos de nosso Pai Celestial todos os dias. O coração agradecido ao Senhor espalha a bondade e a alegria em seu nome. Jesus rendia graças a Deus, auxiliando o próximo. A natureza diariamente glorifica a divina bondade na luz do sol, na suavidade do vento, no canto das aves e no perfume das flores. Quem ajuda as plantas e aos animais revela respeito e carinho na criação de nosso Pai Celestial. Devo ser bom para com todos, porque Deus tem sido infinitamente bom para comigo, em todas as ocasiões. Quem trabalha com alegria mostra reconhecimento ao céu. Cooperando de boa vontade com os outros, estaremos servindo a Deus. Mensagem de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Meimei. Boa noite a todos. É bom estar de volta aqui com vocês. E hoje eu vou falar sobre... Eu gosto muito de estudar a Bíblia e às vezes em algumas outras oportunidades a gente estudou algumas parábolas. Hoje eu vou estudar um trechinho da Bíblia. Uma passagem bem famosa, dai a César o que é de César. E para a gente conversar um pouquinho sobre essa passagem bíblica à luz da doutrina espírita, eu acho interessante fazer uma rápida leitura aqui dela, para que a gente possa relembrar essa passagem. Então, depois de partirem, os fariseus elaboraram um plano de como enredá-la numa palavra. E enviam-lhe discípulos deles, com os herodianos, dizendo: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas verdadeiramente o caminho de Deus, e não dás preferência a ninguém, pois não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece? É lícito dar ou não dar censo a César? Jesus, conhecendo a maldade deles, disse: Por que me testais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do censo. Trouxeram-lhe um denário. E diz-lhes: De quem é esta imagem e a inscrição? Eles lhe dizem: De César. Então ele lhe diz: Restitui, pois, a César as coisas de César e a Deus as coisas de Deus. Ao ouvirem isso, maravilharam-se, deixando, afastaram-se. Essa passagem está no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 20. Só lembrando, eu sempre faço ressalva, às vezes é um pouco diferente, porque eu gosto de extrair da Bíblia, da tradução feita por Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante espírita, acho que todos vocês conhecem. Ele estudou bastante hebraico e grego, e ele tem feito um trabalho muito interessante de resgate. Muita coisa se perde na tradução bíblica. Muitas das nossas bíblicas tradicionais, eu acompanho muito pela pastoral também, mas são traduções feitas em cima de traduções, e acaba se perdendo muito o sentido do texto grego original, que foi traduzido do hebraico. Então, Haroldo ele busca, digamos assim, revigorar esse sentido original, mais limpo, digamos assim, da Bíblia. Como sempre, para a gente compreender, a gente começa fazendo uma breve, prometo ser bem breve mesmo, um contexto histórico dessa passagem bíblica, né? Naquela época, os judeus eram dominados ali, né? Eles estavam sob o jugo romano, e eles tinham que pagar tributos, então, para os romanos, para César, e eles abominavam esse pagamento de tributos. E eles acabavam fazendo disso uma questão religiosa, né? Com base nisso, e como eles tinham Jesus, para os judeus ali, já estava no seu momento de pregação pública, e eles queriam, né, de alguma maneira, tirar Jesus desse caminho da pregação. Eles não concordavam com ele, eles armam uma armadilha para Jesus. Porque se Jesus responde a pergunta afirmativamente, né, favoravelmente ao pagamento do tributo, ele aguçaria a ira dos judeus, e com isso ele já se colocaria contra ali os judeus. E se ele falasse que não era para pagar o tributo, ele estaria se colocando contra César e sofreria as consequências, provavelmente uma prisão, que era justamente o que os judeus queriam. Então eles colocam uma armadilha para Jesus, e Jesus ele percebe essa maldade e dá uma resposta, né? Uma resposta
ele, em primeiro lugar, antes de responder, ele expõe que ele reconhece essa maldade, essa hipocrisia daqueles que formulavam a pergunta, e depois ele dá uma resposta, né? E o que a gente pode extrair no primeiro momento disso? Eu confesso que, as primeiras vezes, antes de conhecer a doutrina espírita, e eu estudava essa passagem, eu achava ela uma passagem ou muito difícil, ou uma passagem que eu não compreendia completamente. Eu via uma questão muito simples: a César o que é de César, pague o tributo, a Deus o que é de Deus. E quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu achei interessante, porque é completamente diferente do que eu imaginava, onde essa passagem bíblica está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no primeiro momento, eu não conseguia compreender direito, e eu confesso, eu voltei várias vezes para estudar ela e compreender por que essa passagem estava no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é um capítulo que trata de uma máxima do ensino de Jesus, que é a gente fazer aos outros aquilo que queremos que faça a nós mesmos. Mas o que isso tem a ver com dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Em primeiro lugar, a gente vai extrair dessa passagem que a gente, estudando a doutrina, a gente lembra as duas grandes chagas da humanidade, o orgulho e a vaidade. Nisso também a gente coloca o egoísmo. E os judeus que estavam fazendo essa pergunta para Jesus, eles estavam sendo completamente egoístas. Por quê? Eles tinham um problema. Qual que era o problema? De certa maneira, a revolução que Jesus estava trazendo com suas ideias, e eles queriam solucionar esse problema. Qual que era a solução para esse problema mais fácil, mais rápida que eles viam? A prisão de Jesus. Então, ao fazer essa pergunta, eles estavam resolvendo o problema egoísta deles, de resolver aquele incômodo que Jesus estava trazendo com seus ensinos, com sua verdade, e para eles pouco importaria o que aconteceria com Jesus, dependendo da resposta que ele desse. Eles não ignoravam as consequências que Jesus teria caso ele respondesse que seria para pagar o tributo, como eles também não ignoravam as consequências que Jesus sofreria caso ele respondesse negativamente ao pagamento de tributo, né? E aí a gente para e pensa quantas vezes na nossa vida a gente já agiu dessa maneira, né? Quantas vezes, para a gente resolver um problema nosso, a gente acaba se omitindo, mesmo sabendo, a gente pode até fingir que não conhece as consequências de um determinado ato, mas a gente acaba deixando ou fingindo que se esquece ou que não percebe as consequências daquilo, porque aquilo é favorável a gente, né? Vou dar um exemplo, às vezes é difícil de eu buscar alguns exemplos fora do que a gente vive, então vou dar um exemplo dentro do que eu vivo. Por exemplo, isso aconteceu lá naquele roubo do Banco Central em Fortaleza em 2005. Como é que pegaram os ladrões daquele roubo? Né? Eles chegaram para comprar assim, 8 carros importados de uma vez com dinheiro vivo, né? E aí a pessoa que vendeu desconfiou e entrou em contato com o COAF. Eles são obrigados a fazer isso. Olha, tá estranho, alguém está me comprando aqui uma quantidade grande em dinheiro vivo. Ele poderia não ter feito isso? Poderia. Até juridicamente a gente chama isso de teoria da cegueira deliberada. Por quê? Porque muitas vezes eu estou vendendo alguma coisa e eu não me interessa. O dinheiro cheira mal, tem toda a questão de onde esse dinheiro está vindo, mas eu quero vender, eu tenho que sustentar minha família. Então eu abaixo a cabeça, igual uma avestruz faz, enterro ela na areia e vou receber o dinheiro. Haroldo Dutra Dias, ele traz não quis dar o mesmo exemplo, mas vou trazer o exemplo dele, que ele fala que na Segunda Guerra, né, quando se deslocavam judeus e outras pessoas para os campos de concentração, ele fala que incidiu isso, né? As pessoas que vendiam o gás para a câmara de gás sabiam o que ia ser feito com o gás. E eles podiam não ter vendido, mas eles pensavam, vou fingir, não me interessa o que está sendo feito com esse gás, e não interessa a consequência, estou trabalhando, quero ganhar meu dinheiro. Muitas vezes a gente não faz isso na nossa vida também, a gente não fecha os olhos para as consequências dos nossos atos sobre as justificativas mais egoísticas. Bom, eu estou ganhando dinheiro aqui, preciso ganhar meu pão, deixa eu fechar os olhos para as consequências do que eu estou fazendo.
E foi isso que os judeus fizeram quando fizeram essa pergunta para Jesus. Eles sabiam exatamente o que iria acontecer com Jesus, mas se aquilo fosse resolver o problema deles, não interessaria as consequências que Jesus sofreria, né? E com base nisso, essa passagem, então, por isso que Kardec vai trazer essa passagem para esse capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque, né, a gente deve então proceder com os outros como queiramos que os outros procedam para conosco. Ou seja, toda vez que eu tiver uma ação, eu tenho que pensar sim nas consequências que essa ação traz para as pessoas com as quais eu vou me relacionar. Por exemplo, toda vez, hoje, né, na última oportunidade que eu tive aqui, eu falei sobre a frugalidade dos relacionamentos. Toda vez que eu me relaciono com alguém, que eu crio expectativa num relacionamento, eu posso trazer consequências sérias para essa pessoa. Então, todo relacionamento, por exemplo, que eu inicio, seja um simples flerte ou qualquer coisa, eu vou ter responsabilidade sobre o que isso pode ocasionar em outra pessoa. Por exemplo, às vezes, né, e tivemos uma declaração lamentável, por exemplo, esses dias, de um político, falando com todo respeito pelo que a gente está passando, né, me dói até reproduzir isso, mas que as ucranianas seriam fáceis porque seriam pobres e estão numa situação. Às vezes a gente faz isso quando a gente é jovem. A gente naquela ânsia, e hoje, né, a gente precisa de quantidade, né, quantas eu peguei. Hoje teve uma outra declaração no mesmo sentido, de um político lá do Nordeste que falou que ia pegar no mínimo 20 num churrasco, né? Então, às vezes a gente não sabe, pra gente a outra pessoa é só uma aventura, é só um divertimento, mas a gente não sabe as consequências que isso pode trazer na psique, no psicológico dessa outra pessoa. Cada vez que a gente se relaciona com alguém, a gente é responsável por aquilo que a gente vai proporcionar na pessoa, seja de bom, seja de ruim. Então, da mesma forma que ao perguntarem a Jesus, e eles sabiam das consequências, a gente deve ter. Então a gente tem que sempre pensar nessas consequências e pautar por uma clareza de comunicação. Deixar sempre claro o que a gente está pensando, o que a gente espera das outras pessoas, que eu sei as consequências desses atos, ou às vezes eu não vou conseguir compreender porque eu não conheço outra pessoa, mas eu sendo claro na minha comunicação, eu consigo fazer com que a gente não crie problemas para a gente, que a gente não crie prejuízo a outros. E Jesus, quando ele expõe, na hora antes dele dar a resposta, quando ele expõe que ele sacou ali, que ele percebeu a malícia dos presentes, ele deixa claro na comunicação dele qual que seria a resposta e que ele conhecia as consequências daquela resposta que ele viria a dar, como ele conhecia as consequências das prováveis respostas que eles queriam que ele desse, né? Com base nisso, Jesus ele vai, na resposta dele, condenar todo prejuízo material e moral que se possa causar ao trem, toda postergação de interesses. É mais ou menos isso que eu estou colocando, né? A gente é sempre responsável por aquilo que a gente cativa, né? E isso é uma coisa que vem muito na minha mente, porque eu lembro, eu acho que eu comentei isso num estudo aqui uma vez, quando eu tinha lá meus 17, 18 anos, tinha lá, todo mundo gosta de se sentir amado, de se sentir desejado, então tinha uma pessoa que se interessava muito por mim, eu não se interessava muito, mas eu mantinha aquela esperança. E ela me disse uma coisa nessa vez que marcou minha vida: a gente é sempre responsável por aquilo que a gente cativa. Se eu não tinha nenhum interesse em relacionamento, era obrigação moral minha deixar isso claro, né? E quantas vezes a gente não deixa isso claro, seja em relacionamento, seja em qualquer tipo de relação, num negócio que a gente firma com alguém. Então a gente é sempre responsável pelas consequências materiais e morais que a gente pode causar a outra pessoa. Não só material. A gente causar um prejuízo material para outra pessoa é muito simples, mas a gente pode causar também um prejuízo moral. A gente não sabe as consequências que a gente pode trazer para essa pessoa com nossa conduta, às vezes dissimulada, ou às vezes uma conduta que, por um interesse nosso, a gente esconde ou finge desconhecer as consequências dos nossos atos.
Outro ponto, então, que eu queria destacar, quando Jesus responde, restitui, pois, a César as coisas de César e a Deus as coisas de Deus, ele deixa claro, de acordo com a doutrina espírita, que a gente vive em dois mundos. Né? Nós somos cidadãos de dois mundos, do mundo material e do mundo espiritual. Eu tenho obrigações no mundo material e eu tenho obrigações também no mundo espiritual. O mundo terrestre, com todas as obrigações a ele inerentes, e o mundo espiritual, com todas as implicações que isso acarreta. Enquanto nós vivemos nesse mundo material, nós temos obrigações para com ele. E Jesus, em momento algum, se você estudar a Bíblia, você vai ver que em momento algum Jesus descumpre ou incita o descumprimento de obrigações materiais. Ele, enquanto judeu à época, ele pode ver que toda Páscoa ele se desloca a Jerusalém. Naquela época, os judeus tinham a obrigação de, em determinadas épocas do ano, se deslocar a Jerusalém. Jesus se desloca, Jesus cumpre todas as obrigações terrenas naquilo, porque faz parte da nossa obrigação, enquanto encarnados, cumprir com nossas obrigações aqui. E o grande ponto, muitas vezes devemos cumprir com nossas obrigações, mesmo que isso nos traga prejuízo material. Ou, lógico, prejuízo moral não, vamos chegar lá. Mas eu tenho sempre que evitar causar prejuízo ao trem. Mesmo que isso me traga um mal-estar, me traga um prejuízo financeiro que seja, mas eu não devo, em momento nenhum, lógico, os judeus não queriam pagar tributos a César, daí a pergunta. Ninguém gosta de pagar tributos, mas era necessário. Jesus sabia disso. Então a resposta dele também, que não incentiva a não pagar tributo, seja, trabalhe pelo próprio sistema para que as coisas mudem, mas não descumpra, porque a gente tem a obrigação e isso vai causar um prejuízo. Né? E a gente tem que trabalhar para jamais causar prejuízo ao trem, seja de ordem material, seja de ordem moral. Quer ver um outro exemplo que eu anotei aqui, que Jesus jamais deixou de descumprir uma obrigação do mundo material? Jesus é governador espiritual do orbe, e quando confrontado com Herodes, que era o governador do poder temporal, material, Jesus ele não desrespeitou em nenhum momento a autoridade de Herodes, ainda que isso conduzisse ele à morte na cruz infame. Ele respondeu a Herodes: o meu reino meu reino está nos céus. Mas ele se submeteu à vontade de Herodes. Ele se submeteu àquela obrigação material. Por quê? Porque ele não quis, em momento nenhum, causar um mal ao outrem. Ainda que isso vai me causar um prejuízo, a gente é um espírito imortal. Isso aqui, essa vida que a gente leva, ela é insignificante em relação ao tempo da eternidade que temos. Então, ainda que aquilo fosse causar para ele a morte, infame na cruz, e toda a crueldade que ele sofreu, ele não deixou de cumprir e desrespeitar a autoridade de Herodes. Jesus cumpriu todas as suas obrigações terrenas com dignidade. Ele não intentou em momento algum destituir o detentor do poder temporal. E é interessante porque um dos motivos que os judeus não reconhecem Jesus como Messias é porque eles acreditavam que o Messias seria alguém que viria destituir eles, tirar eles do jugo dos romanos e iria ajudá-los a dominar os demais povos. Então eles acreditavam em alguém que iria interferir no poder político temporal, no poder político carnal, e Jesus não fez isso. Esse é um dos motivos pelos quais os judeus não reconhecem Jesus como sendo o Messias. E Jesus vem para mostrar que o reino dele é espiritual, o reino dele é de outro mundo. Não foi através dele vir e através dele brigar, dele destituir, tirar os judeus do jugo dos romanos, que ele ia mudar e implantar o reino dos céus na terra. As instituições, no caso lá, né, os judeus na época, os hebreus, eles saírem do jugo dos romanos ali, tudo isso, a melhora, né, na questão tributária e todas essas obrigações que traziam desgostos, tudo isso, e mesmo hoje, tudo isso vai se alterar quando as pessoas se alterem. As instituições
que a gente tem hoje, por mais corruptas que sejam, elas só vão se alterar quando as pessoas que ocupam esses cargos, quando as pessoas que compõem as instituições, e seja elas instituições políticas, seja elas instituições comunitárias, sejam elas instituições familiares, porque a gente pensa em instituições, eu penso no Estado, penso nos 3 poderes, mas a gente tem instituições comunitárias, e eu posso dizer, pelo que eu vejo no meu trabalho, o que a gente vê é que a gente reclama que há corrupção na política, há corrupção nas associações profissionais, em clubes, há corrupção em todas elas, nas famílias, quantas famílias se matando por briga de herança. Então, as instituições de toda ordem só vai se mudar, só vai alterar quando as pessoas que as integram se modificarem. Isso que Jesus trazia ao falar que o reino dos céus ele está num patamar espiritual. Na medida em que a gente se espiritualize, a gente vai mudando as instituições. Não adianta a gente pensar que com violência, ou que com guerra, ou com que confronto, a gente vai melhorar as coisas, vai acabar com a corrupção. Tem uma piada que eu escutei há muito tempo que eu acho interessante, que fala assim, olha, para acabar com a violência só dando muito porrada. Não é assim. E por que eu trouxe esse tema hoje? Porque está em voga hoje, e aí Leandro Carnal, um pensador contemporâneo, ele usa essa expressão, que é Jesus líquido. O que é Jesus líquido? A gente usa Jesus, isso não é de hoje, tá? A gente usa Jesus para justificar muitas coisas que, se a gente for estudar o que Jesus nos ensinou, Jesus não fez e não faria. Isso desde a Idade Média, desde quando a gente foi para as cruzadas. Quantas pessoas foram mortas em nome de Jesus, em nome de Deus, nas cruzadas? E em que momento da pregação de Jesus ele matou alguém em nome de Deus? Ou em nome das cruzadas? Em momento nenhum. Então, desde as cruzadas, muitas vezes hoje a gente justifica guerras em nome de Deus. Jesus em nenhum momento pregou a guerra. Jesus em nenhum momento pregou a desobediência civil. Jesus em nenhum momento questionou autoridades. Na verdade, ele se submeteu quando necessário, ainda que sofresse tamanha injustiça. E será que Jesus está errado nisso? Não, vamos pegar o Sermão do Monte. O que Jesus quer dizer com isso? É preferível sofrer uma injustiça do que causar uma injustiça. Se alguém estiver me causando uma injustiça, eu não devo responder com injustiça. Foi isso que Jesus fez. Jesus ele disse ali na cruz que ele poderia rogar ao Pai, o Pai enviaria uma legião de anjos, ele desceria da cruz. Mas ainda assim, ele optou em sofrer a injustiça. E no Sermão do Monte, ele mesmo diz que o reino dos céus caberá aos infelizes, aos injustiçados. Então a gente sempre deve pensar, antes de sofrer uma injustiça, que às vezes é muito melhor a gente sofrer uma injustiça do que responder a essa injustiça. E eu volto nesse tema, justamente do Jesus líquido, porque a gente tem usado Jesus para justificar muita coisa, para segregar pessoas. Não, fulano é corrupto, nem me aproximo. Fulano está desviado, não vou me aproximar dele. Quando Jesus buscava justamente essas pessoas para trazê-los de volta para o caminho. Então a gente tem que ter solidariedade. Quando eu vejo alguém que errou, que cometeu um crime, quando eu vejo alguém que está indo por um caminho errado, eu tenho que buscar ajudar e não excluir com base em Jesus, porque Jesus nunca disse isso. Hoje tem um tema também que é muito utilizado, busquem isso no Google, que vocês vão ver, em Brasília está se utilizando isso, que é Deus vult. Vult em latim, Deus quis. Então se justifica, Deus quis que se elegesse fulano presidente, Deus quis que fulano, bandido bom e bandido morto, matou, mas Deus vult, Deus quis. Deus não quis nada disso, Deus jamais quer injustiça. Ele permite que injustiças ocorram pela lei de causa e efeito. Como o seu Joacir sempre fala, o escândalo há de vir, mas ai de quem vier, através de quem vier o escândalo. Então, tudo isso, dai a César o que é de César, por quê? Porque estamos iniciando um ano em que já pode começar a gente justificar Deus para determinadas coisas, Deus para justificar guerras, para justificar
posicionamentos políticos. Jesus, em momento algum, entrou por essa seara. Ele foi bem claro: dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E eu não vou nem em outras religiões, isso eu escutei dentro do Centro Espírita, numa última reunião, que Deus estaria com antenas dos bons espíritos contra determinados candidatos que eram das ordens. Isso eu encontrei aqui dentro desse Centro Espírita. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque Deus não se envolve nisso. Quem faz a política, quem faz as coisas ruins somos nós. E é através de nossa mudança íntima que a gente vai mudar todo tipo de corrupção, todo tipo de maldade no mundo. É importante nesse ano a gente lembrar disso. Jesus dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. E devemos nos preocupar com as leis divinas, com o que é espiritual, com o que é de Deus. Ainda que isso venha trazer qualquer prejuízo material ou carnal para a gente. Volto nesse ponto. Antes, é preferível a Deus eu sofrer uma injustiça do que eu sofrer uma injustiça. Quando eu tomei posse, a gente tem porte de arma e a gente obrigatoriamente faz curso, eu lembro que o instrutor, e hoje ele é das Agulhas Negras, hoje ele integra a equipe que protege o presidente, ele me disse uma coisa: pense bem antes de se armar, porque ainda que seja em legítima defesa, você está tirando uma vida. Dependendo do seu conhecimento espiritual e religioso, você quer saber que você tirou uma vida? Isso é uma coisa que eu achei fantástico para alguém que trabalha com isso. E são só coisas que eu quis trazer para reflexão. Me desculpem se eu fui um pouco incisivo nesse tema. Eu vou terminar aqui com uma historinha que o Haroldo contou, e para mostrar como é que grandes espíritos seguem esse postulado de Jesus, isso que ele ensinou. Gandhi, quando estava lutando contra os soldados ingleses que estavam ali dominando a Índia, os soldados, gangue muito pacifista, o soldado tinha a intenção de mostrar que Gandhi, na verdade, não era tão pacifista assim, que era só uma imagem, ou digamos assim, um perfil dele. E ele pensou: vou provocar Gandhi. Então ele cruzou com Gandhi, ele deu um tapa em Gandhi, Gandhi não reagiu. Continuou, desferiu outro tapa em Gandhi, Gandhi não reagiu. Ele deu um soco em Gandhi, Gandhi caiu no chão e tentando provocar Gandhi sem qualquer reação, um soldado tentando provocar Gandhi começa a insultar ele: seu covarde, você não vai reagir? Quem te ensinou a ser tão covarde? E o Gandhi então, com aquela serenidade, ele olha para o soldado e diz assim: quem me ensinou a ser covarde foi essa pessoa crucificada, que morreu na cruz, que está nesse crucifixo, nesse cordão que está no seu pescoço. Então mostra que o soldado, por mais que ostentasse ali Jesus na cruz, será que ele estava seguindo Cristo? Agora Gandhi, humilhado pelo soldado, sofrendo dor física, apanhando, esse sim estava seguindo o ensinamento de Deus, ou de Cristo. Ele preferiu sofrer uma injustiça a reparar aquela injustiça com outra injustiça. Espero que esse tema provoque reflexões em vocês. Agradeço pela atenção. Uma boa noite a todos.